Eu quero convidar os meus irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. É logo ali, antes de Amós, bem pertinho. Joel, no capítulo 2. Joel, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 12 até o verso de número 17. Joel, capítulo 2, versos de 12 a 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Vamos fazer uma oração ao Senhor. Vamos pedir a Ele que abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos não somente compreender a palavra, mas que possamos guardá-la firmemente nos nossos corações. Senhor amado, Tu conheces cada um de nós, e Tu sabes, ó Senhor, o quanto nós necessitamos do alimento espiritual. Nem sempre, Senhor, nós temos consciência de que esta, na verdade, é a nossa maior necessidade. É necessidade de Deus, é necessidade de instrução, de orientação, de uma palavra que alimente a nossa fé e que nos fortaleça, nos dando ânimo para continuar na nossa jornada, Senhor. Ó Deus, mas por nós mesmos não temos condições de compreendê-la e de guardá-la em nossos corações. Por isso te pedimos, ó Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o Senhor se apiede de cada um de nós, e nesta manhã, neste culto, Senhor, Tu te manifestes a nós, através do Teu Espírito Santo, abrindo a nossa mente e o nosso coração, a fim de que possamos compreender e guardar a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque disso depende o nosso êxito, disso depende, Senhor, uma caminhada abençoada na vida. Que o Senhor, portanto, fale conosco, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, sempre que nós lemos a palavra do Senhor, e que ela revela para nós quem de fato nós somos,
quando cai por terra todo aquele entendimento que nós temos de que de alguma forma nós merecemos algo de bom da parte de Deus, de que nós não somos tão ruins como muitas pessoas pensam, mas que há algo em nós que não foi descoberto ainda talvez por ninguém, alguma coisa boa. E quando a gente vai para a palavra e vê desconstruída toda essa ideia, e quando você, ao ler a palavra, tem a compreensão de que na verdade nós somos pecadores, de que nós somos falhos, de que nós violamos conscientemente muitas vezes a lei de Deus, desobedecendo a palavra do Senhor, nós caímos num verdadeiro desespero, por não saber exatamente como fazer para recuperar a nossa imagem junto ao nosso Pai Celestial, por saber que nós somos pecadores. Mas a Bíblia, que revela para nós quem de fato nós somos, que diz para nós que somos pecadores, que somos inimigos do Senhor, ela diz também que nós precisamos nos voltar para Deus. É a mesma palavra que diz que esse Deus é o Deus que usa de misericórdia para conosco. É um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, porque se assim o fosse, todos nós, literalmente, seríamos fulminados, todos nós seríamos abatidos, destruídos, porque todos nós pecamos, todos nós entristecemos ao Senhor. Mas a Bíblia nos garante que o Deus diante do qual nós nos prostramos, o Deus que nós servimos e adoramos, é um Deus que olha para nós com benignidade, com bondade, com misericórdia, e a despeito dos nossos erros e dos nossos pecados, mas é um Deus que oportuniza a nós a reconciliação. É um Deus que nos dá a oportunidade de, em revendo a nossa própria condição humana, nos voltar para Ele, com a certeza que nele, e somente nele, nós teremos o perdão para os nossos pecados. Meus irmãos, e quando a gente lê isso, e eu confesso para vocês, sempre que eu leio as Escrituras e percebo isso traz um constrangimento, isso traz ao mesmo tempo uma grande alegria no meu coração. Eu me coloco diante de Deus e digo: Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso porque a despeito de tudo, Senhor, ainda o Senhor continua estendendo a Tua mão para mim. Ainda além de tudo e apesar de tudo, o Senhor continua me favorecendo com a Tua graça, Senhor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Olhem para esse texto, irmãos. Olha para essa passagem. Eu acredito que somente a leitura que fizemos já traz para nós a ideia da bondade desse Deus gracioso. Livro do profeta Joel. É um dos menores livros da Bíblia. Tão pequeno que às vezes dá um trabalho para a gente achar. Quando a gente está apressado que vai procurar. Ele está encravado no meio dos profetas aqui. Joel, a Bíblia fala da existência de outras pessoas com o nome de Joel. Não se sabe exatamente quem é este Joel, apenas que ele era filho de Petuel, nada além disso. Mas não se sabe exatamente a sua origem, a sua atividade. Tudo que podemos dizer que Joel foi um homem assim como eu e você, isto é, um ser humano assim como eu e você, um homem que tinha qualidades, que tinha virtudes, mas que também tinha pecados, que tinha falhas, mas foi um homem usado por Deus. Foi um homem que no seu tempo foi chamado por Deus para ser um instrumento nas mãos do Senhor, ao dizer, ao propagar aquilo que Deus queria que fosse dito no seu tempo. Sem dúvida alguma, Joel foi um homem que fez diferença no meio da sua geração. E quando eu penso isso, e quando eu reflito sobre isso, sobre um homem que foi usado por Deus no meio dos seus, um homem que fez diferença para a sua geração, eu me pergunto: que tipo de pessoa sou eu?
Será que eu simplesmente existo, como existem todas as outras coisas, os animais que estão por aí, as árvores? Será que eu tenho feito alguma diferença? Será que eu faço diferença dentro da minha casa? Será que eu tenho sido instrumento na convivência com a minha esposa, na relação com os meus filhos, na relação com os meus netos, na relação com os meus vizinhos, na relação com os meus irmãos dentro da igreja, com aqueles que professam a mesma fé que eu? Será que Deus pode me ver como alguém assim? Será que é isso que eu de fato desejo para a minha vida? Não somente receber bênçãos e mais bênçãos e muito mais bênçãos. E eu penso, será que verdadeiramente eu desejo ser um instrumento nas mãos do Senhor? Até que ponto eu estou disposto a me gastar para ser usado por Deus? E eu pensei sobre isso há muitos anos atrás, quando fazia uma visita, uma das visitas pastorais, a uma irmã idosa de nossa igreja. Alguns aqui conviveram com ela, Sandra, César, Emílio, a nossa irmã Adi Oliveira, César, Adi Oliveira, e morava numa casa muito simples ali na Coab. A gente entrava, sentava na sala, ela criava galinhas, e no meio das nossas conversas ela estava botando as galinhas para fora, show, que as galinhas ficavam entrando na casa, e ela era muito simples. Mas numa dessas visitas ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci, e eu estava começando o meu ministério, empolgado, preocupado com o meu desempenho, com o trabalho que tinha que realizar, e ela disse assim: olha, pastor, um crente é como uma vela. Ela disse, como uma vela? Não entendi direito, mas uma vela que é útil, e uma vela útil é aquela que você pode acender, porque se você está no escuro e com uma vela na mão, mas não tem a chama na ponta, ela não serve para nada. Como uma vela acesa, ela é útil, mas observe o que acontece com a vela. Na medida que ela está sendo usada para clarear, para iluminar, ela está diminuindo, ela está se desgastando, até o dia que ela não existe mais. Aí fui para casa com aquilo. Eu disse, eu não aprendi isso no seminário, não me ensinaram isso nas aulas de teologia sistemática, de teologia bíblica, do hebraico, do grego, ninguém me disse isso. Mas a dona Adi, uma mulher simples, me ensinou essa grande verdade. E eu saí dali com isso. Se eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, se eu quero ser útil ao meu Deus, eu tenho que estar preparado para o desgaste. Eu preciso dar algo de mim. Joel foi exatamente um homem assim, usado por Deus. Não se sabe precisar exatamente a época em que Joel profetizou. Uns acreditam que ele foi um profeta que antecedeu o exílio babilônico. Outros acham que ele foi um profeta no tempo do exílio, e há até alguns que acham que ele veio após o exílio babilônico, depois daqueles 70 anos onde o povo esteve cativo na Babilônia. Independentemente das circunstâncias, até porque o próprio texto, você lendo o texto com cuidado, você vai ver que, diferentemente dos outros profetas, ele não precisa a época, ele não cita nome de reis, ele não cita lugares, ele não fala acerca da época. Então é muito difícil compreender exatamente a época em que as palavras proferidas por Joel foram proferidas de fato. E há autores que dizem que isso foi intencional, para que esse texto ele seja sempre muito atual, isto é, que ele caiba em qualquer época, de que ele sirva para pessoas de todas as épocas, tanto nos seus dias, como nos dias por vir, como nos nossos dias. Qual era o contexto? Qual era o contexto aqui?
E eu quero que você preste atenção nisso. Quando a gente pensa em Deus, qual é a imagem que vem à nossa mente? Ou melhor dizendo, qual a ideia, não propriamente a imagem, mas qual a ideia que vem à nossa mente? Quando se fala em Deus, de que Deus é um ser bondoso, extremamente bondoso, de que Deus é aquele que protege os seus, de que Deus é aquele que nos ama com amor eterno, ao ponto de não permitir que mal nenhum nos aconteça. E nós potencializamos isto a tal ponto que transformamos a Deus em um ser não meramente protetor, mas em um ser super protetor. Tipo aquele pai, aquela mãe que super protege o filho. Que se o menino correndo, brincando, ele tropeça, cai, às vezes é um arranhãozinho de nada, meu Deus. Ela já se preocupa, arranca os cabelos, meu Deus, o que aconteceu? Vem para cá, meu filho, corre, deixa eu te levar para o hospital, fazer o exame geral. Um arranhãozinho no joelho, o menino já levantou, já está correndo de novo. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai descobrir uma coisa, irmãos, que eu não quero que você fique desapontado com Deus. Mas Deus se apresenta na Bíblia como um agente causador daquilo que muitas vezes nos incomoda. Como agente causador, muitas vezes, do nosso próprio sofrimento. Como aquele que vem manifestando o seu juízo e o seu desagrado por conta das nossas próprias atitudes. E para isso, ele usa os instrumentos que quiser, porque Deus, ele é Senhor. Ele tem à sua disposição tudo aquilo que ele quer usar. No caso aqui, Deus está usando um poderosíssimo exército. Se você ler cuidadosamente o capítulo 1 de Joel, você vai entender isso. Que exército é esse? Um exército que esteve a serviço de Deus para exercer juízo sobre o povo de Deus, o povo com que ele havia estabelecido uma aliança. Sabe que exército foi esse? Errou quem pensou que foi o exército babilônico. Errou quem pensou que foi o exército assírio. Errou quem pensou que foi o exército egípcio, que eram poderosos naqueles dias. Ele usou um exército de gafanhotos. Gafanhotos. Esses que você pode matar com as suas mãos. Ele usou um exército que destruiu a lavoura, acabou com as plantações, acabou com tudo. Levando o povo em uma sociedade eminentemente agrícola ao fracasso, à ruína, à fome, ao desespero, uma tragédia sem precedentes. Eles não tinham como se alimentar. A situação era gravíssima, porque tudo estava destruído, completamente destruído. 4 tipos de gafanhotos chegaram, destruindo, acabando com tudo. E quando algum talinho estava lá, os últimos devoradores vinham e acabavam com tudo, para não restar esperança nenhuma. Isso não era da parte do diabo, não. Nós associamos muitas vezes as coisas ruins da nossa vida às ações do maligno, mas não é o maligno que controla a nossa vida. Quem tem o controle da nossa vida é o Senhor, e Ele utiliza para o nosso próprio bem, dos recursos que Ele quiser, para nos punir. E Ele fez isso. E agora, até o culto divino estava prejudicado, porque as ofertas que eram apresentadas, os dízimos entregues, que era exatamente fruto da colheita que eles faziam, eles não tinham mais o que fazer, eles não tinham mais como se apresentar diante de Deus, porque eles estavam de mãos absolutamente vazias, não havia mais nada. E a gente pode concluir pensando assim,
Então agora o Senhor jogou muito duro, jogou muito pesado. O Senhor agora acabou de forma total e definitiva com aquele povo. E olha que o juízo aqui não era para os povos circunvizinhos a Israel, mas o juízo aqui era contra o próprio povo de Deus, isto é, era Deus exercendo juízo contra o seu próprio povo. O capítulo 1 todinho e o começo do capítulo 2, você vai ver exatamente essa narrativa, algo nunca antes visto. E o profeta chega a dizer, isso vai ser contado para as gerações seguintes. Veja depois no capítulo 1, logo nos primeiros versos. E tudo aquilo por conta da maneira com que o povo estava vivendo. O profeta Joel, ele não especifica aqui os pecados que o povo estava cometendo. Ele não vai nominar os pecados. Mas uma coisa é certa, aquele povo estava vivendo fora dos padrões divinos. O povo não estava vivendo de forma agradável ao Senhor. E por isso mesmo agora eram vítimas da sua própria desobediência, da opção que haviam feito na vida. O povo estava distante de Deus. E Deus manda aqueles gafanhotos para destruírem tudo. Mas observem como começa o verso 12. Eu parei nesse verso, irmãos. Eu parei e eu fiquei lendo várias vezes. Eu voltava para esse verso 12, só para o começo dele. Olha o que está escrito aí no verso 12. Só o comecinho dele. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Olha só, ainda assim, isto é, a despeito de tudo isso, a despeito do que vocês estão fazendo, a despeito da vida que vocês estão vivendo, das escolhas que vocês estão tomando na vida, a despeito do que vocês estão fazendo com a história de vocês, com as oportunidades que Deus está dando para vocês, com a inteligência que Deus deu para vocês, a despeito de todos os fatores condicionantes favoráveis para que vocês tenham uma boa vida, a despeito de tudo isso, vocês estão vivendo de forma completamente equivocada, a despeito do pecado que vocês têm cometido. Ainda assim, não amanhã, não depois, mas agora mesmo, eu tenho algo para vocês para hoje. Não é para se decidir amanhã, não é para pensar nisso só, quem sabe, daqui a alguns meses, só no próximo ano, mas é agora, nesse momento, a mensagem é para hoje. Ainda assim, agora mesmo. E ele começa então a descrever tudo aquilo que ele espera que aquele povo faça. A vontade de Deus é que aquele povo pudesse reagir a toda a misericórdia divina, a todo o amor de Deus, que aquele povo pudesse compreender que o que Deus tinha reservado para eles era algo extremamente significativo, era algo maravilhoso, e os seus corações precisavam estar cheios dessa alegria espiritual, desse desejo de ver passar toda aquela onda terrível e desfrutar de momentos completamente diferentes na vida. E eu posso afirmar, meus irmãos, sem medo de errar, que Deus quer o melhor para nós, que a vontade de Deus é que nós vivamos de forma abençoada, como diz o salmista, e tudo quanto Ele faz prosperará. Meu irmão, presta atenção, não desvincule a tua vida com Deus das coisas que você faz no dia a dia da tua vida, nos teus negócios, na tua vida acadêmica, na tua vida familiar. Tudo isso pode ser reflexo do lugar que Deus ocupa no teu coração. Por isso, eu penso que tudo que Deus quer para nós é que nós tenhamos uma vida abençoada, plena, que nos deleitemos no Senhor, que a despeito dos problemas que enfrentemos, nós possamos estar satisfeitos em Deus.
Eu creio que Deus quer que nós vivamos, que a nossa família viva de forma harmoniosa, que haja comunhão entre o casal, que haja cumplicidade abençoada, que haja carinho, que haja amor, que haja respeito, que os filhos vivam em harmonia com os pais, acreditando verdadeiramente na boa instrução dos pais. Porque, irmãos, depois de Deus, quem é que deseja o melhor para nós, senão os nossos pais? Quem é? A gente pensa que não, que o nosso pai e a nossa mãe, eles não entendem bem da vida. Quem quer o meu melhor, as melhores instruções que eu tenho é do meu colega lá da faculdade, é do meu vizinho, é aquele descoladinho que está vivendo, sabe, cabeça torta. E a gente despreza as instruções daqueles que nos amam, dos pastores que estão pregando, que têm o cuidado de ensinar a igreja. Alguns dizem, olha, deixa para lá, isso é conversa fiada, conversa religiosa. Quando a vontade de Deus é que a nossa casa seja uma bênção, que você tenha prazer de voltar para casa, que a esposa sinta saudade do marido e diga, eu não vejo a hora de ele abrir a porta e entrar. Que no nosso trabalho a situação seja assim também, que você exerça o seu papel social, mas com consciência, com amor, com prazer, independentemente do quanto você ganhe. Você pode até se achar subvalorizado, não interessa, mas faça com a consciência que você está fazendo para o Senhor, e no Senhor, nosso trabalho nunca é em vão. É isso que Deus quer. Deus, a despeito de tudo que acontece nas nossas vidas, Ele oferece a nós a oportunidade de mudança, a despeito de tudo que tem acontecido na nossa vida, a despeito dos problemas, dos pecados, das negligências com a obra do Senhor. Deus deseja de nós uma mudança, uma reconciliação, novos tempos para nós. Mas aqui ele vai instruir o povo acerca do que aquele povo deveria fazer. Eu quero que você volte seus olhos para o texto lido. Olha o verso de número 13 e vai aí a primeira lição. Presta atenção, vai aí a primeira lição. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que você tem aí, meu irmão? O que é que nós temos aí? O que Deus está requerendo? O que o Senhor estava requerendo daquele povo, naqueles dias? E o que o Senhor Deus está requerendo de nós ainda hoje? A despeito de tudo que tem acontecido nas nossas vidas, é que nós possamos voltar para o Senhor. Essa expressão convertei-vos significa voltar, fazer a volta, voltar para Deus. Ela já é uma orientação que apresenta uma denúncia. O povo estava indo numa direção, e agora Deus diz, convertei-vos a mim, convertei-vos ao Senhor. Voltem para o Senhor. Ei, para onde vocês estão indo? Voltem, o caminho não é esse, é para cá. A ideia é essa. Muitas vezes nós estamos indo num caminho, e o caminho nos parece tão bonito, muito bem pavimentado, luzes que tornam o ambiente mais bonito. Você diz, esse é o caminho, e Deus diz, ei menino, para, não é por aí, o caminho é esse, é mais estreito, é verdade, mas esse é o caminho que vai levar aonde eu estou, que vai me trazer para onde eu estou. A ideia é, voltem para o Senhor. Convertei-vos significa mudança de rumo, mudança de direção. E o profeta Joel, ele vai mostrar que essa conversão, ela pode ter um caráter interno e externo. Aqui ele vai fazer uma crítica a uma religiosidade humana. É aquilo que nós fazemos muitas vezes
para tentar apaziguar a ira de Deus, ou numa tentativa de apaziguar a ira de Deus, com práticas religiosas, rasgamos as nossas vestes, mudamos a nossa indumentária, achando que simplesmente isso, por isso mesmo, vai resultar no favor divino, que isso vai servir para cobrir os nossos erros. Mas esse erro é tão antigo, é o erro que Adão e Eva cometeram quando pecaram. Percebendo que estavam nus, fizeram para si mesmos uma roupa feita de folhas, de plantas, e se apresentaram diante de Deus com aquelas peças. E o Senhor olha para aquilo e diz: isso não cobre nada, isso não serve para nada, vocês não têm condições de cobrir a vergonha que vocês me causaram, o pecado que vocês cometeram. Eu vou providenciar para vocês uma roupa definitiva. E ele fez uma veste de peles de animais. Para que essa veste fosse feita, algum animal foi sacrificado. Um animal foi morto para que a sua pele servisse de roupa para Adão e Eva. E foi exatamente isso que Deus fez na pessoa do seu único Filho, Jesus Cristo. Derramando o seu sangue, dando a sua vida, para que eu e você pudéssemos ser perdoados, que a nossa vergonha fosse coberta, e ela só é coberta por conta do sacrifício de Jesus. Essa conversão a quem Joel critica é uma conversão externa sem sentido. Não é que toda mudança externa ela seja hipócrita, mentirosa, não. Mas ela deve ser fruto de uma conversão interna. Por isso que ele fala de mudança do coração. É necessário que haja uma mudança dentro do próprio coração, que seja algo verdadeiro. O Senhor quer que nós mudemos de rumo, não porque vamos nos dar mal. Eu vou nesse rumo porque eu sei que eu vou perder. Não é por isso não. Simplesmente, eu podia até me dar bem em alguma coisa lá na frente, mas esse rumo não agrada a Deus. E eu vou contrariar a mim mesmo em algo que eu gosto de fazer, mas não faloei mais. Por quê? Porque não agrada ao meu Senhor. E o que eu quero fazer, tudo o que eu quero fazer na minha vida, é aquilo que agrada a meu Deus, porque eu sei que a bênção de Deus vai estar associada à minha obediência a Ele. O meu amor a Deus, o meu temor a Deus, está diretamente ligado, vinculado à minha obediência a Ele. Por que mudar ao Senhor? Por que voltar para o Senhor? E ele vai descrever aqui o que Moisés já tinha dito lá atrás e que outros textos bíblicos já falaram acerca de Deus. Que Deus é misericordioso. Isto é, Deus não dá a nós aquilo que nós merecemos. E o que é que nós merecemos? A Bíblia diz que toda alma que pecar, esta morrerá. Merecíamos a morte. E Deus não permite que a morte espiritual chegue a nós. Porque Ele é misericordioso. Então Deus ele é misericordioso, Deus ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se. É interessante essa palavra no hebraico, tardio em irar-se. A ideia original aqui é de um longo nariz. De como é que é isso? Um Pinóquio da vida? Não. Um longo nariz significa um fôlego longo, um fôlego grande. Eu disse, mas ainda não estou entendendo. Sabe qual a ideia aqui de esse Deus tardio em irar-se? Vocês vão entender. Vocês já passaram por isso. É quando você, diante de uma certa situação, seu coração se enche de ira, e antes de você dizer alguma coisa, antes de você fazer alguma coisa, você faz assim, ó. Já fez isso? Alguém já fez isso? Já, não já? Dá vontade de pegar pelo pescoço. Aí você faz. Tá bom, entendi.
Quantos maridos já não fizeram isso com a esposa, hein? Diga aí, maridão. E você, esposa, quantas vezes já não fez isso? Marido chato, perturbando. A mulher olha assim e pensa: pelo bem do meu lar, eu vou engolir essa. Depois a gente conversa, tá? Depois a gente conversa. E quando a mulher diz o nome do homem completo é que é problema. Antônio Fontes. Vixe. Ou então, bonito. Tem alguma queixa? Então Deus é assim. Deus, ele é tardio em irar-se. Deus não é alguém que bateu, levou. Tem gente que se acha bom por isso. Comigo é assim, pastor. Bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Tolo, bobo, quem faz isso? Não há virtude nenhuma em fazer isso. Nenhuma. Bateu, levou. E nem ficar também remoendo mágoa. Agora não, eu te pego no canto. Lá na próxima, deixa estar. Lá na frente eu te seguro. Não faça isso. É tolice. É agir como um incrédulo, como um impetuoso. Quer dizer, Senhor, Tu sabes todas as coisas, nas Tuas mãos está essa causa. Pode ser fraqueza, mas não é fraqueza. É símbolo de força, de consciência. Então Deus, ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Aí muita gente tropeça nessa expressão, porque pensa que Deus, ele não sabe o que quer. Ele quer uma coisa, mas depois ele se arrepende. E tem gente que pensa que a gente, com as nossas orações, consegue mudar a vontade de Deus. Então Deus está pensando em fazer algo, aí eu vou lá e sou bom de papo: Senhor, Tu sabes, Tu conheces, Senhor. Aí eu faço uma oração bonita, aí Deus muda de ideia só porque eu o convenci. Eu dissuadi a Deus. Deus se arrepende? Não. Essa é uma expressão antropopática. Antropopatia significa uma forma humana de expressar sentimentos. Uma forma humana de expressar sentimentos. A ideia aqui não é de que Deus pensou algo e foi convencido a mudar de ideia. De forma nenhuma. Isso aponta para um Deus soberano, que impõe para nós condições, que impõe para nós a sua vontade, de tal maneira que, em obedecendo essa vontade, a bênção chegará a nós. Em desobedecendo essa vontade, a maldição estará conosco. Então a primeira coisa que precisamos fazer, irmãos, aqui é voltar para o Senhor. Precisamos voltar para Deus, a despeito de tudo que você já viveu, ou que você está vivendo. Mude isso, meu irmão, mude isso, minha irmã. Converta-se, isto é, volte-se para o Senhor. Mas não somente isto, vamos avançar um pouquinho. Vamos lá para o verso 16. Olha outra coisa que ele diz. É não somente nos voltar para Deus, numa atitude individual, pessoal, mas ele diz assim, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Olha só, qual é a ideia aqui? Além de nos voltar para Deus, numa atitude assim, de caráter ou de natureza pessoal, o que vai agora aqui é o desejo de Deus de que nós devemos nos congregar, porque aquilo que Ele tem para dizer e aquilo que Ele tem para fazer, se faz necessário que estejamos juntos, congregados na presença de Deus. Toque a trombeta, cultuem a Deus, é Deus chamando as pessoas para o culto, para estar juntos, para se congregarem, congregai o povo, santificai a congregação. Aí ele vai dizer, olha, ajuntai os anciãos. O ancião aqui, a expressão utilizada, não aponta para algum cargo, algum ofício, mas para a idade mesmo. Nós de cabelo branquinho, meus irmãos,
Ou então que já não temos mais cabelo, né? Já perdemos. Então é para nós, começa com a gente que somos mais velhos, nós somos mais velhos. Então o Senhor nos convoca para nos congregar, e Ele diz, não somente os anciãos, reunir os filhinhos, as crianças também, como elas estão com a gente aqui, ó, muito bem comportadas. Congreguem-se, os antigos, os jovens, os filhinhos, e até mesmo os que mamam, não compreendem nada. Olha aqui o bebezinho na frente. Mas ele está aqui nessa atmosfera, do que nós chamamos de etos, cultico ou litúrgico. É um momento que a criança está aqui aprendendo que esse momento é um momento de seriedade. Recebemos a visita de uma pessoa recentemente na igreja. Alguém vem de uma outra tradição religiosa, extremamente agitada e sem muita ordem. E ela veio aqui. Depois ela nos disse, pastor, a coisa que eu fiquei impressionada e que eu gostei foi com uma alegria associada a uma reverência. Um culto alegre, reverente. Os detalhes do culto, a maneira de expor a palavra, o jeito que se dirige o culto, as músicas, tudo com uma ordem. E nós zelamos por essa ordem, porque é da vontade de Deus. Não estamos preocupados simplesmente em encher a igreja de pessoas. Não é isso. Ela será cheia com as pessoas que Deus estiver atraindo para estar na sua presença. Não podemos negociar aquilo que é certo, jamais. Preciso congregar os idosos, os filhos, aqueles que mamam. E ele chega a dizer, saia o noivo da sua recâmara. Isto é alguém que é recém-casado. O recém-casado, ele ficava 1 ano sem poder servir as forças militares. Ele era dispensado por aquele ano. Mas aqui, para o culto, não. Ele disse, saia da sua recâmara, saia da lua de mel. A convocação é de urgência. Congreguem-se. Nada mais importante do que eu estar juntos, do que eu se congregar, do que adorar o Senhor, do que ouvir a palavra do Senhor. Saiam do marasmo, da indiferença, do distanciamento, mas se congreguem. Congregai o povo. Que povo é esse? Não é o povo filisteu, não são os egípcios, não são os babilônicos, não, mas é o povo de Israel, o povo com quem Deus estabeleceu uma aliança eterna. Esse povo é chamado a se congregar, a estar junto na presença do Senhor. Quantos hoje não estão conscientemente, intencionalmente, desobedecendo esse princípio, ferindo a Constituição que nós temos nas nossas mãos, que é a palavra de Deus? É vontade de Deus que nós nos congreguemos. Eu imagino como o coração de Deus se alegra ao ver o seu povo reunido para adorar o Senhor. E aqui nós estamos com esse propósito. Então, não somente se voltar para Deus, numa atitude pessoal, mas agora se congregar como povo, juntos, adorando ao Senhor. Mas nós vamos para um terceiro e último passo. Além de voltar-se para o Senhor, além de se congregar como povo, observem mais uma vez o verso 17. Há uma coisa aqui maravilhosa, que chamou muito a minha atenção. Diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, isto é, a vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Por quê? Por que hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Sabe o que é a terceira atitude aqui? Instruída pelo Senhor? Se voltar para o Senhor, se congregar, e juntos congregados, clamarmos ao Senhor, clamarmos por misericórdia, juntos pedirmos a Deus que tenha misericórdia de nós. E observe o que diz o texto, olha como começa o verso 17. Quem deve puxar esse cordão? Quem é que deve estar na frente desses momentos de oração? Quem são as pessoas primeiramente convocadas para esse momento de devoção e de busca a Deus, de oração, junto com o povo?
olha o que ele diz: chorem os sacerdotes e os ministros do Senhor. Somos nós, oficiais da igreja, pastores, no nosso caso, presbíteros, diáconos, somos convocados por Deus para estar à frente do povo, clamando pelo povo. Essa é a nossa maior motivação. Nada pode substituir isso. O desejo forte de satisfazer os anseios do coração de Deus. É quando nascem os avivamentos, é quando o despertamento vem, é quando aqueles que são chamados para liderar, eles dão o seu próprio exemplo. Quando são velas que estão se queimando, muitas vezes cansados, afadigados das suas atividades, mas ali se entregando à obra do Senhor, cansados, suados, sofrendo, mas ainda assim fiéis ao Senhor. Estamos em guerra, estamos em luta, o mundo nos desafia, a atmosfera cultural em que vivemos nos desfavorece, cada dia piorando. E nós não podemos brincar, irmãos, brincar de igreja, brincar de culto, brincar de sermos líderes da igreja. Eu não posso brincar com o ofício que tão graciosamente o Senhor me deu. Não interessa a minha idade, não interessa o tempo de ministério, mas eu tenho a obrigação de viver e de pregar com a mesma vibração que quando eu comecei. E nós precisamos ser assim, nos entregar. E nós estamos aqui, somos um povo, nos reunimos para adorar, para cultuar a Deus. O Senhor nos chama para clamarmos ao seu nome, pedindo a Ele que nos abençoe, que incendeie o nosso coração, Crente não pode ser frio, indiferente, viver no marasmo. Ai, não sei se vou, não sei se vai dar, eu estou meio cansado. Não existe isso, gente. Deus tem nos abençoado tanto, tem nos perdoado tanto, Ele quer nos usar como instrumentos em suas mãos, e para isso a gente tem que estar juntos e juntos clamarmos ao Senhor. E Ele diz aqui no final do verso, olha o clamor deles: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Isto é, não faz que a tua igreja seja vergonha, que as pessoas lá fora estejam zombando da gente. Irmãos, às vezes a gente tem até certo prazer, quando a gente se encontra, para ficar apresentando as falhas que tem na sua própria igreja. Você até se diverte com isso, ao se referir a certos irmãos. Há uma insatisfação eterna, há um descontentamento eterno. Com muita tristeza, eu acredito que boa parte dos irmãos viram na internet. Eu vi não porque eu procurei, eu vi porque apareceu na telinha do meu celular. Todos os dias eu começo o dia assim, os irmãos sabem, lendo a palavra, meditando e separando um texto para escrever uma pequena meditação. Uma pequena meditação que às vezes eu penso, até que ponto está servindo? Será que os membros da igreja estão lendo? Será que estão entendendo qual é a proposta? O pastor pastoreando a igreja, através dessas pequenas reflexões. Mas eu encontro pessoas que nem da igreja são, como ontem, num almoço de aniversário da nossa querida Laila, alguém que estava lá, que não é daqui da igreja, disse: olha pastor, deixa eu dizer uma coisa, uma irmã dizendo, a minha filha, que é uma adolescente, todos os dias, aquela mensagem que o senhor posta, ela bota no grupinho dela, de colegas da escola. Eu disse: que bênção, que bom saber que isso está acontecendo. Mas eu vi aqui na internet, peguei, e vocês viram, briga na porta de uma determinada igreja, de uma denominação, briga mesmo com polícia lá, para querer saber quem ia ficar com o templo. Sério? Viram? Alguém chegou a ver isso? Olha aqui, ó, quantas pessoas viram? Briga, viu, né, César? Agarraram lá o pastor pelo pescoço, outro puxou pelo paletó.
A igreja é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro, larga. Que vergonha, e as pessoas lá fora estão zombando da igreja. Sabe o que eles vão dizer? Eles estão querendo uma justificativa. Por isso que eu não vou para a igreja, para ficar nessa palhaçada aí, para ser crente como fulano de tal, para ser igual àquele, para ser igreja desse jeito. Eu prefiro ficar no meu barzinho no final de semana, comer a turma lá da pelada e da cervejinha gelada, do que estar nesse negócio. Isso é inferno, não quero isso para mim não. Ah, Deus me livre. Muitas vezes nós estamos fazendo com que a igreja do Senhor, ao invés de ser vista lá fora como o melhor local para uma pessoa estar, para uma família estar, nós estamos fazendo dela motivo de chacota, de gracejo, de piada lá fora. E nós muitas vezes é que fazemos isso. Quando vivemos nos digladiando, brigando, nos desentendendo tantas vezes. Sabe, irmãos? Como dizia o poeta, né? A vida é o quê? A vida é um combate. Os fracos abate, os fortes e bravos só podem exaltar. Nós estamos em verdadeiro combate, e o nosso combate é de natureza espiritual. Somos chamados a agradar a Deus, viver para a glória de Deus. Erramos, pecamos, o juízo de Deus vem sobre nós, os gafanhotos vêm e destrói tudo, e você olha para o lado e vê que está tudo se acabando. Você diz, pronto, está tudo se acabando, a minha vida está tudo sendo destruído. Mas esse mesmo Deus que permite ou que ordena que essas coisas aconteçam, é o mesmo Deus que se levanta e propõe a nós a reconciliação, porque tudo o que Ele quer é que nós vivamos de forma abençoada, gloriosa, exitosa, que a nossa vida, que a nossa família, que o nosso local de trabalho, que a nossa igreja seja uma verdadeira bênção, uma verdadeira bênção. É isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer para você, para a sua vida. E eu termino, irmãos, dizendo, olha, vocês viram como eu comecei dizendo, o texto começa dizendo, ainda assim, agora mesmo. Meu irmão, minha irmã, me ouça agora, mais uma vez. Não saia daqui desta manhã sem tomar essa decisão. Não saia daqui sem desejar isso no teu coração. Sem desejar de todo o coração, dizer, Senhor, sim. Eu quero ser essa bênção. Eu quero que minha vida seja abençoada, seja próspera. É isso que eu desejo para a minha vida. É isso que eu quero para a minha família. Ore pela tua família, meu irmão. Quantos casais nós temos aqui? Eu estou vendo famílias. Que bênção, famílias com bebezinho de lado. Tantas outras. Como é que está a tua casa, a tua família? O inimigo está minando a tua casa. O que está acontecendo? Deus quer abençoar a tua casa. Não deixe que gafanhotos destruam tudo. Deus está te conduzindo a um arrependimento, a um renovo espiritual, a uma mudança total e completa, para que você possa erguer a sua voz e juntamente com seus irmãos, louvar e bendizer o nome desse Deus maravilhoso. Que Ele em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.